Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista do Instituto Brasil-Israel e essa daqui é a Daniela Kresh, correspondente de Tel Aviv, que está aqui comigo. A gente vai começar o Expresso, que é um resumo das notícias de Israel, falando sobre a morte do jornalista Shireen Abu Akleh, que morreu com 53 anos na quarta-feira passada, em uma zona de guerra na Cisjordânia, na cidade de Jenin, onde estava ocorrendo um conflito entre os militares israelenses e os palestinos. Dani, como é que foi a repercussão disso aí em Israel e também internacionalmente? Olha, a repercussão é muito grande. A morte de uma jornalista de 53 anos da minha idade, é muito impactante internamente e internacionalmente, como a gente vê nos últimos 2 dias, né, nos últimos dias. Aqui em Israel, o governo, desde o primeiro-ministro até o ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, todo mundo emitiu notas, né, comunicados lamentando a morte da jornalista. Ninguém aqui ficou feliz com isso e as pessoas estão preocupadas com as consequências da morte dessa jornalista. Eu vou dar um certo contexto, né? Israel passa por uma onda de terrorismo já há 2 meses e o exército israelense, que há muito tempo não fazia incursões militares, ações militares massivas, né, muito fortes na Cisjordânia, voltou a buscar informações sobre possíveis atentados terroristas que estariam sendo preparados, né? Porque Israel realmente morreram 19 israelenses nos últimos 2 meses em atentados terroristas, e algumas dessas alertas sobre possíveis atentados terroristas, a maioria deles, na verdade, vem de um lugar específico, um lugar chamado Jenin, que é essa cidade que fica na Cisjordânia, no norte da Cisjordânia, e não só, e não toda Jenin. Tem um lugar específico, que é um campo de refugiados de Jenin, tá? Que é, na verdade, o enclave, o lugar principal onde tem hoje maior incitação e maior organização para atentados terroristas. Tá? Esse lugar dentro de Jenin, essa espécie de... É um campo de refugiados, mas não é que nem a gente com barraquinhas, não é nada disso que a gente pensa quando a gente pensa em campo de refugiados. É um bairro, mas ele é mais apertadinho. Tá? E esse bairro ele é complicado, ele tem um histórico de ser bastante contra Israel, inclusive há conflitos entre os próprios palestinos e essas pessoas que moram no campo de refugiados de Jenin. Não é um consenso, não é todos os palestinos que concordam com o pessoal desse campo de refugiados pensa, mas então o exército israelense começou a fazer incursões em Jenin, nesse campo de refugiados, para deter pessoas que estavam prestes a cometer atentados terroristas. E numa dessas incursões que aconteceu na terça-feira à noite, acho que dia 9, dia 8, já não sei, desculpa o dia. Dia 10. Dia 10? Dia 10. Dia 10, numa dessas incursões, existia uma jornalista, que é essa Shireen Abu Akleh, da Al Jazeera, né, Canal de televisão canal Al Jazeera. do Catar, tal, que ela é muito conhecida, muito famosa, sempre cobrindo essa região. Ela também é cidadã americana, na verdade, também, além de ser palestina. E ela estava lá cobrindo o tiroteio, a troca de tiros entre Israel, os soldados israelenses e militantes palestinos, que tinham as mesmas armas dos soldados israelenses. Quando a gente fala assim, militantes palestinos, aí pensa naquela coisa meio pedra, mas não é, não. Esse pessoal de Jenin é barra pesada. M16, Kalashnikov, as mesmas armas. Exatamente por isso vai ser muito difícil saber quem matou ela, porque ela foi atingida por um tiro na cabeça, provavelmente de M16, ninguém sabe exatamente, e vai ser muito difícil, quase impossível, eu diria que vai ser impossível saber de que lado veio a bala que matou ela. E, obviamente, o mais triste disso tudo é que a morte dela está sendo usada pelos dois lados como uma espécie de propaganda, né? Quer dizer, os palestinos estão evitando ou dizendo que não vão de jeito nenhum fazer uma espécie de tentar ver de maneira forense de onde veio a bala, que Israel sugeriu, vamos fazer uma investigação forense conjunta para descobrir de onde veio a bala. Os palestinos até agora dizem que não vão fazer de jeito nenhum e estão usando a morte dela
acusando Israel imediatamente de que a bala saiu do lado de soldados israelenses. E Israel está falando, mas vocês não querem fazer essa investigação conjunta porque vocês têm alguma coisa a esconder. Então, provavelmente, a bala saiu dos terroristas de Jenin. Quer dizer, então, na verdade, você tem aí dois lados usando né, A morte do jornalista usando a morte delas como arma política um contra o outro, né? E isso que é muito triste, porque a morte de uma jornalista não deveria acontecer, né? A jornalista deveria ter segurança, apesar de que, enfim, quem mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo, quando a polícia vai fazer alguma coisa, alguma ação numa comunidade, alguma coisa assim, jornalista às vezes, né, é perigoso. Então, no caso dela, era perigoso o lugar onde ela estava, não é brincadeira, não é aquela coisa, tem lugarzinho para o jornalista ficar, não é. É barra pesada, é guerra, entendeu? Então, ela estava lá no tiroteio, claro que ela não deveria ter sido alvejada por nenhum lado, entendeu? Mas a gente provavelmente não vai saber quem atirou, como que ela morreu, e ela vai acabar virando uma espécie de símbolo para os palestinos, assim como um caso que aconteceu no ano 2000, não sei se você ouviu falar do caso daquele menino Muhammad al-Dura, que no ano 2000 também estava no meio de um tiroteio na faixa de Gaza entre soldados israelenses e atiradores palestinos, e um menino de 12 anos morreu. E teve um vídeo mostrando isso e tal. Até hoje, os palestinos dizem que foi Israel que matou, os israelenses dizem que foi os palestinos que matou, e fica por essa. Fica por isso mesmo. Quer dizer, então, na verdade, você só vê aí acusação um contra o outro, sem tentar chegar realmente para descobrir a verdade. Parece que ninguém quer saber a verdade. Parece que vai ser usado, na verdade, como arma. Incitar mais violência, né? Incitar mais violência. O medo é isso, quer dizer, o funeral dela aconteceu hoje em Ramala, na Cisjordânia, a gente está falando na quinta-feira, dia 12, aconteceu em Ramala, na sexta-feira, dia 13, vai acontecer o enterro dela em Jerusalém Oriental, e pode ser, na verdade, um momento de muita tensão, porque justamente por causa dessa incitação da autoridade palestina e de outras facções palestinas acusando Israel imediatamente pela morte dela sem ter provas, né? Como eu disse, a gente não sabe de onde saiu a bala, pode ser que haja mais incitação à violência contra Israel, né? E o mais chato que a gente vê é que no mundo todo essa narrativa dos palestinos de que foi Israel que atirou, ela pega mais, ela entra mais. Ela cola mais. Ela cola mais, né? Porque Israel, enfim, infelizmente, tem esse estereótipo de que a violência vem sempre do lado israelense, o que a gente sabe que não é verdade, a gente está num conflito aqui complicado, há muita complexidade, há muita... as coisas são cinzas, não é nada preto no branco, há muitos contextos, e quem acha que entende a situação aqui e sabe que um lado é bom e o outro lado é mauzinho, precisa se olhar um pouco no espelho, porque isso se chama maniqueísmo e estereótipo. Você não está sendo uma pessoa neutra, não neutra no sentido utópico da neutralidade, mas você não está se deixando ver toda a complexidade que existe nesse conflito, que é um conflito secular. Sabe? Então, você não pode imediatamente acusar um lado de uma coisa que a gente não sabe da onde foi a bala, da onde apareceu a bala. E os próprios israelenses dizem isso. A gente não sabe. Os israelenses, o exército israelense diz: nós não sabemos se foi um soldado nosso. A gente acha que não. Eles estão mostrando vídeos, né, que atiradores palestinos teriam dito: viu, o soldado morreu lá, e não tem nenhum soldado que morreu. Então, provavelmente foi a jornalista que morreu. Quer dizer, então, mas os próprios soldados, o próprio exército não está falando com certeza 100% que não fomos nós. Então, quer dizer, existe aí uma dúvida, e você imediatamente, pela dúvida, culpar Israel, mesmo que seja porque você é contra a ocupação israelense em territórios palestinos, mesmo assim, você está se adiantando, você está usando um pouco o seu preconceito, você não está vendo que tem aqui uma complexidade e, na verdade, um uso, às vezes cínico, da morte nesse caso, de uma jornalista, para usar como arma de propaganda dos dois lados.
O que pode gerar ainda mais violência, né? Que pode realmente estigmatizar ainda mais os dois lados, né? Tanto Israel quanto os árabes, os palestinos, né? Bom, e o próximo bloco também tem a ver com um pouco, tem a ver com política. Pode ser até que a morte dessa jornalista influencie no status do governo atual, né? Quem sabe? Teve um alívio, uma sobrevida do governo de Israel, que é a coalizão Naftali Bennett e Yair Lapid, essa semana, com a volta do parlamento israelense, que estava em recesso, no Knesset. Dani, eu queria que você explicasse por que, que o governo de Israel estava tão ameaçado e como ele não está mais. Pois é, o governo israelense ele passou por uma crise poucos dias antes de começar as férias dos parlamentares. Essa que foi a sorte do primeiro-ministro Naftali Bennett, é que tem lidera uma coalizão de oito partidos, na verdade, super diferentes. Tem partido de esquerda, partido de extrema esquerda, partido de extrema direita, partido de centro, partido árabe. Quer dizer, é uma coalizão muito esquisita, que na verdade nunca aconteceu em Israel, e muito diversa, e que depois de um ano no poder começou a aparecer bem mais, né, as rachaduras, né, entre os membros dessa coalizão. E um pouco antes de sair das férias, né, do fim do ano parlamentar, uma parlamentar do próprio partido do Naftali Bennett, que é um partido de direita, de extrema direita, na verdade, chamado Yemina, à direita, ela resolveu sair da coalizão, do partido. Acho que não saiu ainda do partido, não. Isso é complicado, tem uma complicação jurídica aí. Mas ela decidiu sair da coalizão. Isso fez com que o Naftali Bennett tivesse, em vez de 61 cadeiras do parlamento, o parlamento tem 120, então você tem que ter 61 cadeiras para ter maioria e poder aprovar a coisa, aprovar leis e tal. Ele perdeu a maioria e ele agora tem 60 cadeiras. A oposição também não tem maioria, a oposição também tem 60 cadeiras, então é uma situação esquisita. Mas o Bennett tinha uma vantagem, que ele tinha um partido chamado RAM, que é Lista Unida, né? RAM é Reshima Aravit Meshutefet, é Lista Unida Árabe, né? Esse partido RAM, ele estava apoiando o Naftali Bennett, a coalizão do Naftali Bennett e do Yair Lapid, né, que é outro líder da coalizão. Eles estavam apoiando, eles com quatro parlamentares, eles estavam apoiando de fora da coalizão, porque nunca um partido árabe fez parte de uma coalizão de governo israelense, mas esse partido árabe, ele não quis fazer parte da coalizão, porque tem toda uma questão aí, enfim, que não vou entrar, né, nesse mérito, mas esse partido resolveu apoiar, quer dizer, tudo que a coalizão resolve sugerir no parlamento, eu vou votar a favor da coalizão, né? Então, de fato, fazendo parte da coalizão. Esse partido resolveu se retirar da coalizão também. Então, na verdade, o Bennett não só perdeu a maioria oficial, como ele perdeu também a maioria de fato. Ele perdeu, na verdade, ele tinha 65, era 61 mais 4 apoiando de fora, ele perdeu 5 de uma vez só. Então, foi uma crise, governo vai cair, governo vai cair, acabou o ano parlamentar, salvou na hora do gongo, né? Salvou o Bennett de cair, e agora, depois de 2 meses, voltou. O parlamento se reuniu novamente a partir dessa semana, segunda-feira, e todo mundo achava agora vai cair o governo. Então, ele não tem mais a maioria, ele não tem o Partido Árabe que vai apoiar, ele virou um governo que ele não vai conseguir fazer nada, né? E vai acabar caindo. É só um parlamentar ir no banheiro na hora de uma votação que o governo perde a maioria, né? Quer dizer, Maioria. perde, que ele não consegue aprovar, ou voto vencido, né, em algum tipo de coisa. Só que o que acontece é o seguinte, esse partido árabe, o RAM, resolveu voltar a apoiar a coalizão. Então, salvou novamente o Bennett. Apesar de ele ter só 60 parlamentares dos 120, ele não tem maioria, ele tem, na verdade, na prática, 64. Então, ele está ainda na corda bamba, mas por enquanto ele ainda tem essa vantagem. Tanto que o Bennett e todo mundo já da coalizão, que está assim, né, todo mundo meio com as rachaduras estão muito fortes, mas eles decidiram que pelo menos eles vão tentar passar o orçamento do ano que vem.
entendeu? Porque a coisa mais importante é o orçamento. Então, eles vão se unir para passar o orçamento e esse partido Aram, ele acha importante o orçamento porque tem muita verba para cidades árabes israelenses, muita verba contra a violência no setor árabe israelense. Então, esse partido Aram, ele falou, eu quero essas verbas, eu quero aprovar esse orçamento, né? Então, pelo menos, ao que parece, até o orçamento ser aprovado, existe uma sobrevida aí, tá? Mas, enfim, por debaixo dos panos estão acontecendo muitas coisas e tudo pode mudar amanhã. Mas, por enquanto, ao que parece, o governo foi salvo aí de cair. Daniel, uma pergunta sobre isso. A morte do jornalista, você acha que pode influenciar o apoio do Duran, do Partido Árabe, ou não? Olha, por enquanto não está influenciando, mas se a situação piorar, se houver algum tipo de incitação um pouco maior, alguma pressão do público árabe israelense, eu não sei, tudo vai depender do enterro dela amanhã, pelo amor de Deus. Mas, assim, por enquanto, o líder do Ram falou que não, que ele está de olho no dinheiro, na verba, ele está de olho no orçamento, ele não quer juntar as duas coisas. Ele não quer, entendeu? Sair do governo porque foi contra que o soldado israelense, não sei o quê. Não, espera aí, vamos ser mais práticos, né? Quer dizer, esse Partido Árabe ele está se mostrando muito prático, né, em relação ao que ele quer, né? Com o olho no objetivo. O objetivo é conseguir mais verbas, mais orçamento para enviar para o setor dele, para a minoria árabe israelense. Para o eleitorado deles. Uhum. Bom, e o último assunto que também é bem interessante, né? Voltou ao debate público recentemente, quer dizer, sempre esteve, né? Mas desde essas últimas semanas para cá tomou uma proporção, né, grande, que é na semana retrasada, na semana do dia 3 de maio, mais ou menos, a Suprema Corte americana, ela revisitou, né, uma decisão que ela teve que foi histórica na década de 70 sobre aborto. E você escreveu um artigo sobre isso, né, Daniela, fazendo uma comparação com como é tratada essa questão do aborto em Israel. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do artigo e, enfim, de como é o aborto em Israel. Esse assunto é muito interessante e eu acho que imediatamente assim que isso surgiu nos Estados Unidos, né, a possibilidade de que uma lei de 1973 não pare de valer, né, de 50 anos atrás pare de valer, que o aborto se transforme numa questão só de cada estado americano, sendo que tem muitos estados americanos que são absolutamente contra o aborto, mesmo no caso da mulher ter sido violada, mesmo no caso de que a mulher pode morrer dando à luz, é contra o aborto. Quer dizer, então, existe aí toda uma preocupação das mulheres nos Estados Unidos e de grupos de liberdade do corpo, né, que eles chamam de choice, né, quer dizer, a liberdade de você escolher o que você vai fazer com o seu próprio corpo. O pessoal mais liberal, progressista, está muito preocupado. E muitos olhos se voltam para Israel. Eu acho que no Brasil também alguns olhos se voltam para Israel, porque tem essa coisa, pelo menos no Brasil, de que o governo atual, né, ele fica andando com bandeira israelense e fica achando que Israel pode ser um modelo para questões de costumes. E para mim, eu acho isso muito engraçado, porque Israel não tem nada a ver com essa ideia do que a gente fala no IB, do Israel imaginário, né, dessa questão dos costumes conservadores. Israel é um país, como eu sempre digo, muito complexo, muito diversificado, mas é um país democrata e muito liberal e muito progressista em questões de costumes. Quer dizer, é um país que você tem realmente uma população bem religiosa, tem os ultra-ortodoxos e tudo, mas tem uma população secular, sabe, muito grande, entendeu, também. Então, é um país que tenta, de uma certa forma, manter um certo equilíbrio, nem sempre consegue. Há brigas internas aqui também, entre muitas questões de seculares e religiosos, sem dúvida, e religião é uma coisa importante aqui dentro de Israel. Tá? Israel não tem uma Constituição, porque diz que a Constituição, na verdade, na prática, é a Bíblia, mas, na verdade, tem leis básicas, né? Não é uma Constituição, mas são leis básicas, e a Bíblia, na verdade, não é exatamente. Quer dizer, então, você tem muita coisa que parece, o discurso é uma coisa e na prática é outra. A questão do aborto é exatamente assim. No discurso, pela lei básica, o aborto é ilegal em Israel, mas na prática, justamente para manter esse balanço entre vários públicos num país muito diverso que é Israel, na prática existe já há muitos anos
uma lista de exceções, né? Quer dizer, então, é ilegal, mas se você está nessa lista de exceções, você passa por uma comissão, que são 3 pessoas, um ginecologista, um obstetra como é que é? Serviço social? Assistente social. Assistente social, entendeu? E 99% das vezes é autorizado o aborto. É autorizado o aborto de graça, em hospitais públicos, tá? Quer dizer, então, na verdade, é ilegal, mas tem uma lista enorme que, se você faz parte dessa lista de exceção, que eu já vou falar quais são as exceções, você vai para um comitê e rapidamente você recebe a autorização, a não ser por muito azar, porque são 99%. Quais são essas exceções? Uma, se a mulher tiver menos de 18 anos e mais de 40. Quer dizer, você pega adolescente que engravidou, independentemente de porquê, com menos de 18 anos, autoriza para fazer aborto. Mais de 40 anos, a mulher pode ter algum problema de saúde? Pode fazer aborto. Se a mulher não for casada e a gravidez for fora do casamento, aí pega todo o caso de estupro, casos extraconjugais, não sei o quê, a mulher pode fazer aborto. Se a gravidez for resultado de relações ilegais, de acordo com a lei penal, ou incestuosas, né? Se for incesto, né? Se for, novamente, estupro, pode fazer aborto imediatamente. Se a criança for suscetível a nascer com algum defeito de nascença físico-mental, a mulher pode pedir para fazer aborto. Ela fala, não quero levar para a minha vida ter uma criança que vai ter esse problema. Eu tenho essa liberdade de escolher, né? E a próxima e última é se a continuação da gravidez for suscetível de pôr em perigo a vida da mãe, ou causar danos físicos ou emocionais. É interessante isso, porque é danos físicos ou emocionais. A mãe pode falar, olha, eu não vou morrer, mas emocionalmente eu não estou preparada, não quero, vai ser ruim para mim e tal. Então, na verdade, se você juntar essas 5 exceções, é quase tudo. Praticamente em todos os casos. Assim, em comparação com o Brasil, é muito superior. Exatamente. Quer dizer, na verdade, o único caso que você não tem aqui, e que é um problema, que as pessoas reclamam bastante, mas que, na verdade, você pode dar uma mentirada. Dá um jeito. Dar um jeito, mas que muitas mulheres reclamam que elas não querem dar um jeito, elas querem que seja, que entre nas exceções, se você for uma mulher entre 18 e 40 anos, casada, e você tem um filho, e você engravida do seu marido. Aí a comissão já fala meio, mas peraí, não foi fora do casamento, não foi incesto, não foi não sei o quê, quer dizer, você não quer ter filho porque, sei lá, uma questão de economia, econômica, você já tem 10 filhos, não quer ter 11, sei lá. E aí, o que não está nessas exceções, e é uma reclamação muito grande que as ONGs de mulheres dizem, entendeu? Que não deveria ter. Você não quer fazer, não quer ter a criança, você deveria poder não querer. Poder ter essa opção. Mas aí, por exemplo, teve um caso de uma mulher que estava nessa situação, casada, o filho era do marido, mas ela não queria ter filho, e aí falaram para ela, diz que foi extraconjugal, diz que você teve um caso, e eles autorizam na mesma hora, você vai conseguir o aborto. E ela falou, é um absurdo que eu tenho que me humilhar e mentir, e dizer que foi extraconjugal para conseguir o aborto, entendeu? Mas assim, mas tirando esse caso, que é realmente meio esquisito, né? Quer dizer, meio ruim, ao meu ver, que eu sou uma pessoa a favor da liberdade, né? do corpo. Então, se você pegar todas essas exceções, é praticamente quase todo mundo, entendeu? Tanto que você tem esse 98%, 99% dos casos que as pessoas recebem autorização para fazer aborto. Então, na verdade, você contempla aí o público mais religioso dizendo que é ilegal, mas você contempla o público mais secular e mais, enfim, progressista, digamos assim, ou liberal, tal e tudo, ou mulheres, né? Você contempla com essas exceções. Tá? Isso eu não estou dizendo que tudo são flores, entendeu? Tem brigas internas e eu tenho medo que essa questão americana transforme essa questão do aborto aqui, que não é um issue, não é algo que é comentado ou discutido ou debatido há anos aqui em Israel, há décadas. Eu espero que não se transforme em mais um problema, entendeu? Das várias divisões que existem dentro de Israel, entre religiosos e seculares. Espero que isso não volte a ser um problema que não é 50 anos, entendeu?
né? Mas é só para é um exemplo, essa questão do aborto é um exemplo de que o Israel, essa Israel imaginária dos conservadores brasileiros ou americanos que acham que Israel é um modelo de costume conservador, não é bem assim. Israel é um país democrático, liberal, é um país que tem muitas questões progressistas no campo de costumes, e o aborto é um exemplo disso. Bom, em comparação com o Brasil, é 10 mil vezes superior, assim, em termos de... A mulher aqui no Brasil precisa nascer com um problema muito sério, físico ou mental, mas você tem até um certo tempo de semanas, você não pode abortar quando está muito avançada a gravidez. Aí tem também estupro, caso de estupro, ou quando a mãe ou o bebê correm risco, né, de morrer. Mas tirando essas exceções é muito difícil, né? Muitas mulheres morrem fazendo aborto aqui, ilegal. Aí em Israel, não, né? Aqui, a partir da 24ª semana, essa comissão é um pouco maior, já são 5 pessoas, quer dizer, fica um pouco mais difícil a partir da 24ª semana, mas mesmo assim você consegue, você pode pedir para abortar no 7º mês. É muito raro, muito raro. É raro justamente porque as pessoas que querem abortar antes conseguem, então não chega ao 7º mês, entendeu? Tipo, quer dizer, no momento em que você dá às mulheres a condição de escolher, é bem possível que nasçam mais crianças até. Porque, primeiro, as mulheres não são colocadas em perigo. Segundo, a mulher não se sente pressionada a uma coisa ou outra. Ela pode pensar com mais, né, calma. E terceiro, Clareza. ela sabe que se ela quiser, em algum momento, ela vai poder. Então, na verdade, isso faz com que a mulher se acalme e tome a decisão mais correta para ela, entendeu? Sem tanto culpa enfim, E temores, na né? hora certa também, né? E Porque às vezes a pessoa fazer não tem aborto é uma condição coisa muito financeira ruim, ou entendeu? As mulheres não mental. querem fazer aborto, entendeu? É muito ruim mentalmente, psicologicamente, né? E às vezes também fisicamente. Outra coisa é que as mulheres podem fazer em hospitais públicos e também existe a possibilidade de graça. E também existe a possibilidade de você fazer pagando num hospital privado, se você não quer que ninguém saiba, tá, não sei o quê, você pode fazer no hospital privado e receber o dinheiro de volta. Agora, existem mulheres que, justamente porque têm vergonha e não querem que a família saiba, não querem ir para esse comitê, têm medo, mulheres um pouco de classe, sei lá, beduínas, que não querem que ninguém saiba. Às vezes elas vão em clínicas privadas sem a autorização, elas não passam por esse comitê sem autorização. E isso é ilegal, realmente. Isso é ilegal, isso o médico que faz um aborto sem ter essa autorização desse comitê, dessa comissão, pode pegar uma cadeia de 5 anos. Pode pegar 5 anos de cadeia. A mulher não é, mas a mulher não pode pegar nada de cadeia. A mulher não vai ser presa, não vai ser presa. Quem vai ser presa é o médico. Realmente, e existem muitos casos assim. Existem muitos casos assim. Então, tanto que o ministro da Saúde agora, o Nitzan Horowitz, quer transformar essa questão dessa comissão em mais fácil, um acesso mais fácil, e talvez sem ser público, eu não sei exatamente o que ele pensa, mas ele quer transformar essa questão da comissão numa uma coisa mais fácil de acesso para mulheres não terem que se submeter a ir para lugares privados pagando, né, e não vão receber o dinheiro de volta, porque não tem essa autorização, e os médicos, né, que se submetem a talvez ser presos, talvez eles não sejam médicos tão bons assim, entendeu? Talvez sejam médicos que já estão querendo realmente um dinheiro das mulheres, entendeu? Já tem talvez um pouco menos de cuidado. Então, ainda é um problema essa questão, mas certamente Israel não é esse modelo de costume contra aborto e religioso e conservador que muita gente no Brasil parece acreditar. Bom, gente, este foi o Expresso Israel desta semana. Para vocês assistirem, vocês podem assistir no YouTube, no canal do Instituto Brasil Israel, ou no IGTV do Instagram do Instituto, que é @Instituto Brasil Israel. E aí aproveitem e sigam a gente nas outras redes, no Facebook é Instituto Brasil Israel, e no Twitter é @ib_br. Mas antes, Dani, você pode falar um pouquinho sobre o seu texto da Eurovision, que é um festival de música super famoso na Europa, que Israel participa? Olha, eu vou escrever, na verdade, a gente vai fazer. Eu vou escrever esse texto só no domingo, porque a final do Eurovision, né, ou Eurovisão em português, que é o nome desse festival europeu de música, que existe anualmente há 70 anos, sei lá, acho que mais ou menos 70 anos, acontece no sábado à noite, né?
E eu anualmente adoro assistir. O último Eurovisão que aconteceu em Israel foi em 2019, quer dizer, então eu fui à Eurovisão uma vez na vida, que era uma coisa muito legal. É um festival de música que existe há, como eu falei, 70 anos na Europa. No Brasil é pouco conhecido, nos Estados Unidos é pouco conhecido, mas na Europa é um super show. E esse ano, uma coisa interessante que vai acontecer, eu vou contar no meu texto, é que provavelmente quem vai ganhar, eu estou falando isso sem saber. Depois vocês me cobrem, né? Se eu errei aqui nessa minha previsão, mas provavelmente quem vai ganhar é quem? Quem você acha, Isa, que vai ganhar? Ucrânia. Ucrânia. Independentemente da música, provavelmente a Ucrânia vai ganhar. E eu vou contar essa história da mistura entre música, arte e política no Eurovisão. Muito legal. Para lerem o texto da Daniela, basta acessar o site do IBE, que também é institutobrasilisrael.org. E a gente também vai compartilhar nas redes sociais, então vai ficar fácil de achar. Dani, obrigada pela conversa e até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. Isa. Até a próxima. Tchau.